salva o nome do Cordeiro do Pai, Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Abra o Santo Livro em Tito, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Tito capítulo 1. A primeira sessão nós fizemos a exposição do versículo 1 a 4. E agora, permitindo o Senhor, nós vamos da sessão do versículo 5 até o final do capítulo 1. Todos abriram, amém? Diz assim o Santo Livro: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem, na minha tradução diz, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, e que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amém, irmão? Pode se assentar em nome de Jesus. Não, porque está dando luminosidade aqui, eu não estou conseguindo enxergar. Aleluia. Amados, me ajude, que eu tomei um medicamento, então o medicamento ele me deixa meio que lá na lona, então me empurra, né? Mas eu sou igual carro, demora a pegar, mas depois que eu pego, eu vou embora. Eu pedi até por gentileza ali para o irmão Ismael fazer um cafezinho ali, eu já senti o cheiro de daquela explosão na mente, para ver se me dá um startzinho. Amados, então, o grande propósito do apóstolo Paulo na ilha de Creta era traçar um perfil da liderança da igreja. Nós vamos tratar do perfil da liderança da igreja. Se fosse colocar um tema nessa sessão aqui, e certamente será esse o tema que eu vou pôr, é o perfil da liderança da igreja. Então, é esse o motivo pelo qual Paulo deixa Tito em Creta. O versículo 5, a parte já diz: por esta causa te deixei em Creta. Então, o motivo pelo qual ele deixa Tito lá é para que Tito seja um instrumento para abalizar, colocar no fio doutrinário o perfil da liderança daquela igreja. Então, por quê? Porque Creta era uma ilha, e não era uma pequena ilha. Eu disse aqui
até na primeira oportunidade, que era uma ilha de aproximadamente 150 quilômetros de extensão, mas vendo alguns estudos, ela pode chegar até 250 quilômetros de extensão. Então é uma enorme ilha que pertence à Grécia, que está junto ao mar Mediterrâneo e mar Egeu. Então, nós vimos na primeira sessão também que possivelmente essa igreja ela fora fundada por judeus que se converteram ao cristianismo no dia de Pentecostes. Nós vimos na primeira sessão, lá em Atos capítulo 2, que tinha lá cretenses, que eles foram lá em Israel, em Jerusalém, para o dia de Pentecostes. Todo judeu ele tem que viajar pelo menos 3 festas judaicas para adorar ao Senhor. E uma delas é a festa de Pentecostes. E tinha judeus cretenses. E no dia de Pentecostes, lá há uma manifestação da graça tão poderosa que impacta todos os presentes ali e pessoas se convertem ao Evangelho. E eles levam o Evangelho lá para Creta. Mas só o que estava acontecendo? Eles estavam impondo aos cristãos de Creta, que na sua maioria não eram judeus, eram gentios. Eles estavam implantando não o cristianismo, mas o judaísmo nos cristãos de Creta. Agora, qual era a característica dessa cidade para a gente entender o contexto e para entender o porquê que Paulo disse o que disse? Por que Paulo precisava traçar um perfil da liderança da igreja, da eclésia, para que eles pudessem ser uma referência, amado? Referência essa de liderança cristã, que também, meu diabo, nos nossos tempos, está totalmente fragmentada, totalmente manchada, deturpada, caída, adulterada, profana. Na nossa nação nós não temos boas referências de liderança cristã. Temos boas, sim, mas as que estão em evidência, em proeminência, ao invés de glorificar o Senhor e o seu Evangelho, pelo contrário, a Bíblia diz que o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios. Por quem? Por aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Então se faz necessário, mediante ao fio doutrinário da igreja, que é a doutrina dos apóstolos, nós sabermos, discernirmos o perfil doutrinário de uma liderança, de um verdadeiro pastor, de um presbítero, de um diácono, de um obreiro, de um ministro do Evangelho. Pois bem, vamos a algumas características da ilha de Creta. Já disse algumas, ela fica entre o mar Mediterrâneo e o mar Egeu, aproximadamente 200 quilômetros de extensão, e tinha na ilha de Creta aproximadamente 100 cidades. Alguns estudos da arqueologia dizem que possivelmente é na ilha de Creta que se originaram os filisteus. Alguns estudos arqueológicos em combinação com os estudos também teológicos apontam que possivelmente os filisteus se originaram dessa ilha de Creta, que é o nome citado em Jeremias 47, versículo 4, Amós 9, 7, Deuteronômio 2, 23, que é a palavra hebraica ali, Caftó, que é o nome denominado para uma ilha que é bem situada ali. Então a probabilidade dos filisteus serem oriundos da ilha de Creta é muito grande. A ilha de Creta, com toda a sua extensão e muito bem localizada, era uma ilha muito rica, por causa do comércio marítimo, a pesca, a agricultura muito fértil, e o seu artesanato com arte em cerâmica fazia daquela cidade uma cidade magnífica, uma cidade portuária. Se você dar um Google e olhar essa ilha, principalmente as ilhas da Grécia, amado, é coisa divina, é coisa celestial, coisa muito linda. E a ilha de Creta é uma dessas, muito linda. É em Creta que
é difundida a lenda do Minotauro. Em Creta, vocês sabiam disso? Em Creta. Qual é a lenda do Minotauro? Nos períodos bíblicos, antes de Cristo, havia um rei chamado Rei Minos. E a lenda diz que Zeus nasceu na ilha de Creta. E o rei Minos, para agradar a Zeus, ele oferecia touros a Zeus. Mas só que ele tinha um touro muito bonito. E o rei Minos ficou impactado com aquele touro ali, pela beleza, a musculatura, a presença imponente daquele touro. E ele ficou com pena de matar aquele touro para oferecer a Zeus. E a lenda diz que Zeus, como Deus, um D minúsculo, que não se pode enganar, ele puniu o rei Minos que tentou enganar a Zeus. Como? Fazendo com que a filha do rei Minos tivesse relações com aquele touro, e da relação da filha do rei Minos com o touro nasceu o Minotauro, que é a junção de um homem com um boi. Então é de lá que é difundida essa lenda, a lenda do Minotauro. É lá em Creta. E o povo de Creta era um povo extremamente idólatra, que adorava ao touro, a deusa mãe. A imoralidade sexual em Creta era gritante, até por ser uma cidade marítima. Então, Henrique, você já trabalhou embarcado, Henrique? Já, né? Você está rindo porque já sabe o que eu vou falar, né? Que a sua mentalidade leu na minha mentalidade que eu iria dizer? Eita! Fala, chega aqui com vermelha. É que perto dos portos sempre tem. Porque fala, Barão? Os prostíbulos, né? Ah, sim. E é verdade. Então, em Creta também não era diferente. A prostituição, a imoralidade naquela cidade também era muito grande. E logicamente, esses que são dados à imoralidade, uma das suas principais características é a mentira. É mentira. Não é isso? Que ele vai embarcar até fala, né, Henrique? Para a esposa, né? O cara trabalha 14 dias, um de viagem para chegar, mas ele manda hoje um zap, né, para a esposa. Vou ter que ficar aqui, mais 3 dias. E o negócio é tão feio que a gente estava lá, tinha colegas meus que falavam que enganavam esposas com dinheiro. Separavam uma parte para gastar nesses lugares. Com dinheiro, olha isso. Entendeu? Olha. Era só assim, com mentira, financeiramente também. E olha isso, amado, olha quanto tempo se passou e nada mudou. E por que nada mudou? Por causa da natureza adâmica do homem, do pecado. Pecado. Muda-se geração, muda a cultura, muda a linguagem, mas não muda a natureza caída, adâmica, adúltera, profana. Como disse a irmã Jaqueline, sem vergonhice é a mesma. Como dizia minha avó, sem vergonhiça. Minha avó fala, sem vergonhiça. É a mesma. Então, a mentira, crimes, roubos, adultério, embriaguez, ganância, fazia parte da natureza dos cretenses. Tanto que ele vai citar um dos poetas cretenses, que ele diz que os cretenses são sempre mentirosos. Mentirosos. Quer falar que alguém era mentiroso, era chamado de cretense. Então, se a natureza, a cultura, o hábito dos cretenses eram assim, os presbíteros, os obreiros, os diáconos, saíram da onde, amado? Saíram de lá. Do meio daquele povo lá. Deus pegou essas pessoas de lá. Agora, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo se fez, mas algumas lideranças da igreja de Creta não tinham feito tudo novo. Estavam liderando com resquícios da velha criatura. Então fora necessário
Paulo deixar Tito em Creta, para que Tito estabelecesse presbíteros e colocasse em ordem. Aqui eu já aprendo um perfil da característica de uma liderança cristã. O quê? Submissão. Nós vemos que não foi pela vontade de Tito que ele ficou em Creta, foi pela vontade do apóstolo Paulo. É por esta causa que eu, Tito, te deixei em Creta. E Tito, com uma boa liderança, se submeteu à liderança de Paulo. Mas uma má liderança, geralmente, ela é insubmissa, arrogante, prepotente, soberba, ditatória, que estabelece a norma e tem que ser dessa maneira. Não há um diálogo, não há um presbitério, não há um conselho, não há uma democracia debaixo da teocracia divina. Debaixo da teocracia divina. Então, a função de Tito é colocar as coisas em ordem. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Ou seja, era uma igreja, era uma liderança, era um povo, mas estava corrompido, fragmentado, ruído pela cultura cretense, pelo pecado, pelas ruínas. Mas ainda restava um resquício de uma igreja, ainda restava um resquício do evangelho ali, ainda restava algo da presença divina, mas o pecado estava tomando ocasião de tudo. Então ele fala, eu te deixei em Creta para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Olha só o que a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Ser vigilante, confirma o restante que ainda estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Apocalipse 14, 23 diz, então Paulo e Barnabé lhe constituíram presbítero em cada igreja, e tendo orado e jejuado, eles consagraram aos cuidados do Senhor em que haviam crido. 2 Timóteo 2,1 diz, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim que possam, de igual modo, discipular a outros. Então Paulo está falando para Timóteo, olha só, e como ele disse para Tito, e como a igreja do Apocalipse diz, confirma o restante que ainda estava para morrer. Como? Estabelecendo presbíteros, pastores, bispo. A palavra presbítero ali é uma palavra para ancião, que é maduro não só em idade, mas na maturidade espiritual cristã. Porque diante de Deus, amado, idade não vale de nada. Idade só vale no INSS. Olha lá. E olha lá. Mas quando Deus não tem tempo de casa, mano. Quando Deus não tem essa, sirva o Senhor há 50 anos. Como costumo dizer, não é como começa, é como termina. A Eli era cascudo, veterano. Mas a Bíblia diz que ele caiu e quebrou o pescoço. Era cego, estava sem visão. Já não ouvia mais o Senhor. Mas o menino Samuel, a Bíblia diz que o Senhor chamava e ele ainda tinha resquícios da graça. E ele disse, quando o Senhor te chamar, diga, eis-me aqui. Eis-me aqui. Ou seja, estou disponível. Estou acessível à tua voz. Estou pronto para ser conforme a sua vontade. Por quê? Essa deve ser a forma para o crescimento da igreja. Por quê? O conhecimento da graça divina, ela não pode ficar embutida apenas em um homem. Aquilo que Paulo disse a Tito, a Timóteo. Transmite a homens fiéis e capacitados. Ou seja, Paulo transmitiu a Timóteo, Timóteo a homens fiéis, para que de igual modo esses homens fiéis possam discipular a outros. Então, note que é o mandato de Cristo que ele fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-vos ao quê? A guardar. Ensinando-os a guardar. E como é que eu faço isso? Pregando, discipulando, constituindo diáconos, obreiros, presbíteros. E o conhecimento vai se propagando.
E a igreja vai crescendo e amadurecendo, e o perfil da liderança vai ficando conforme a vontade de Deus, não a vontade do homem. E a gente aqui vai ver algumas características do que Paulo traça para o perfil de uma liderança bíblica, uma liderança pastoral bíblica, uma liderança diaconal bíblica, uma liderança de obreiros bíblico. Mas você possa falar, mas pastor, eu não sou pastor, essa palavra não é para mim. Mas, pastor, eu não sou diácono, essa palavra não é para mim. Pastor, nem obreiro eu sou, essa palavra não é para mim. Mas cristão você é, não é? E a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque a liderança é para ser um exemplo, amado. Um exemplo. E o perfil que Paulo traça aqui é aquele que for irrepreensível. E essa palavra aqui, amado, ela pode causar algumas confusões na nossa mentalidade. E eu já tive esse tipo de confusões. Eu acredito que talvez você também possa ter tido. Porque quando você olha assim, ele fala, aquele que for irrepreensível. O que vem na sua cabeça, meu diabo? Só uma definição. Santo. Santo. Dá uma definição, diabo. Para irrepreensível. Não tendo que os outros possam falar dele. Oi? Então dê motivo para falar. Dê motivo, que não seja causa de escândalo, é isso? Talvez uma palavra, uma definição que eu sempre apliquei essa quando eu lia e ouvia, irrepreensível, perfeito. Por exemplo, Mateus capítulo 5, alguém abre aí, Mateus capítulo 5, não estava aí, mas veio na mente. Mateus capítulo 5, se eu não me engano, versículo 45. Alguém leia, por gentileza, em alto e bom som. 48. 48, pode ler, se achou, pode ler. Pode ler. Pode ler. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como é que é um negócio desse? Sede vós perfeito, e o emprego do verbo ser ali no grego é ser hoje, ser amanhã e ser até morrer, ou até o Senhor voltar. Como é o Senhor que está nos? Vos pergunto, é possível ser, amado, como o Senhor? Nessa nossa natureza? Não. Então, essa palavra irrepreensível aqui, que no grego quer dizer anacletos, não está falando de uma perfeição divina, absoluta e plena, porque essa, embutida a nós, só se completará na glorificação. Então, é esse padrão de ser irrepreensível que as Escrituras querem dizer em duas vertentes. Qual? Padrão de ser irrepreensível no tocante à salvação em Cristo. E segundo, no caráter. Aí é onde que entra isso daí. Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Efésios 5:1 vai falar: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 18 vai dizer: e não vos embriagueis com vinho, a qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então o que ele está falando aqui? Que é esses dois padrões aqui. O padrão de ser irrepreensível no tocante à salvação, à justificação. Por quê, amado? Quando nós se convertemos, quando nós recebemos a presença de Deus, quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando nós somos alcançados pela mensagem da graça, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, vaso de barro. Ele habita em nós, o Espírito, ele é santo. Romanos capítulo 8 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, no tocante a isso, nós somos irrepreensíveis.
Satanás não pode nos acusar. Aleluia. Nesse padrão. Aí, como Satanás não pode nos acusar, a forma da manifestação para a acusação não ser embutida em nós é o padrão de conduta que a gente vai viver nessa terra. Que é a segunda vertente da palavra irrepreensível que Paulo está aplicando. Então, como que uma liderança, como que um pastor, um presbítero, um diácono vai andar de maneira irrepreensível? Primeiro, recebendo a Cristo, sendo salvo, tendo o selo da redenção, tendo o selo do Espírito. E como que ele vai manifestar esse padrão de irrepreensão? Com a sua conduta. Porque a árvore é reconhecida pelo fruto. Glória a Deus. Não pelo dom, pelo fruto. Então, quando esse padrão dessa liderança é manifestada, ele não tem como ser acusado. Porque ele é irrepreensível, ele não tem falta alguma, ou minimamente luta para não ter. Porque senão Satanás ele vai e acusa. Se não lembramos a passagem dos filhos do sacerdote Seva, eles eram irrepreensíveis? Não. Por quê? O que aconteceu? O que os demônios falaram? Conheço Jesus também, mas tu quem és? Tu quem és? Qual é o teu perfil de irrepreensão? Eu não vejo o selo da presença de Cristo em você. Eu não vejo os frutos do Espírito Santo na sua natureza. O que eu vejo é soberba, presunção e arrogância. E a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas confere graça aos humildes. Então, o padrão, o perfil da liderança cristã é um padrão de alguém que anda na presença de Deus. Em que Satanás, os demônios, a sociedade vai olhar e não vai ter uma vírgula sequer para acusar. Isso significa que esse pastor, esse diácono é perfeito? Não. Não. Mas ele é alguém que zela pela santidade de Deus, amado. A oração do Pai Nosso se cumpre nele. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Mas o nome de Deus é santo. Como que eu santifico o nome de Deus? Manifestando a glória dele na minha vida nessa terra. Então é isso que o apóstolo Paulo ele está querendo dizer quando ele fala. O perfil da liderança, primeiro, é alguém que seja irrepreensível. Olha só o que a Bíblia diz, Filipenses 2, 12 em diante. De sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedeceste, assim como sempre, ao superlativo, sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. É o tipo do crente assim, está na presença do pastor é santo, está fora da presença do pastor é profano, está na presença da igreja, glória a Deus, aleluia, está fora da presença da igreja, palavrão e prostituição. E Paulo está falando, olha só, eu vejo que vocês me obedecem na minha presença e na minha ausência. Vocês são santos na igreja e fora da igreja. Você é santo na igreja, é santo no trabalho. Você é santo na igreja, é santo na escola. Você é santo na igreja, é santo na faculdade. Eu vejo isso. Eu sei disso. Assim também, operai a vossa salvação com temor e tremor. Olha isso. Olha isso, amado. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Tem alguma outra tradução aí? Alguém abre por gentileza aí. Alguém que está com a King James? Tem alguém com a King James aí? Eu. Tem. Abre aí, mano. Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, qual versículo? Isso. Qual versículo? Versículo 12. Versículo 12. Isso. Sendo assim, meus amados, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Colocar o quê? Em prática. Ah. Em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com sua boa vontade. 14 vem? Vai até o 16. 16. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis,
vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo, retendo firmemente a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil que corri e trabalhei. Amém. Essa palavra retendo aqui é agarrar com força a palavra da vida. Agarrar com força a palavra da vida. Colocando em prática a vossa salvação. Ou seja, os cristãos de Filipe não eram crentes nominais. Eram crentes na prática, mano. Na vida. No cotidiano. Diga, meu velho. Essa parte que fala que o Senhor opera em nós tanto no querer quanto no efetuar, ele está se referindo a querer e ser santo, no caso. Querer e ser santo. Está falando da cooperação de Deus conosco. É Deus nos ajudando a viver uma vida digna, santa. Entendeu? Por quê? Sem o Espírito Santo não tem como ser santo, amado. Está entendendo? Porque a Bíblia diz o quê? Que o Espírito Santo vai nos fazer o quê? Lembrar de tudo quanto vos tenho ensinado. Aí o Espírito Santo nos ensina e a gente pratica. Por exemplo, a Maurícia sabe tirar sangue, a Patrícia também, não sabe? Mas a primeira vez que vocês foram tirar, não deu aquele nervosinho? Gelada. Não fica? Tremor na mão. Igual eu, a primeira vez que eu fui fazer barba. Eu ainda peguei um coroa ainda com a pele toda buchidenta, fazendo com aquele barbeador antigo que você destarracha assim e coloca direto de plano. Misericórdia. Novinho, 13 anos, ele falou, faz minha barba. Eu falei, eu não sei fazer, faz minha barba. Eu falei, rapaz, eu nunca fiz, faz minha barba. Aí te botou na prova. Aí fui fazendo. Quando eu vi da direto, só foi isso. Ó. Aí ele, continua. Homem brabo. Continua. Aí o sangue só. Eu falei, rapaz, eu falei pra você. Ele continua, meu irmão, é assim mesmo. Mas a prática vai nos levando à perfeição. Então, se nós não praticarmos o que aprendemos do Evangelho, jamais chegaremos à perfeição, amado. Então, é isso que Paulo está falando. Nós temos que agir junto com a presença do Espírito Santo. Temos que trabalhar junto com o Espírito Santo. É Ele que opera em nós. É Ele que coopera. É Ele que nos ajuda. É Ele que nos guia. É Ele que orienta. É Ele que trabalhou para a graça. Mas a gente deve cooperar para a nossa salvação. Salvação. Aqui é o que Paulo disse no capítulo anterior. Como ele está tratando? A salvação e o caráter. Caráter e salvação. Filipenses 1, 10 e 11. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, não é por nós, é por Ele, é pela graça dEle, é pelo favor dEle, pelo mérito dEle, por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Mas sem escândalo. Um pastor não pode promover escândalo. Um diácono não pode promover escândalo. Um pastor não pode ser alguém hipócrita, que é o contrário aqui, o oposto de sinceros. Que a palavra grega é para sincera, maquiagem. Não pode ser um personagem, não. Ele deve ser puro, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça. 1 TS 3, 12 em diante diz: e o Senhor vos aumente, faça crescer em amor um para com os outros e para com todos, como também nós para conosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, esse deve ser o perfil de uma liderança da igreja. Alguém que é irrepreensível diante de Deus, da congregação e da sociedade.
Porque a Bíblia diz que a sociedade fica nos observando. Fica nos observando, amor. Pisa em falso só para ver. Para no boteco e pede um gelo só para tu ver. Se não vai brotar da terra alguém, mas tu é crente? Cara, que é isso, pastor? Tá tomando uma, não vai estar estressado? Até beber água é complicado. Né? Até beber água. Tempo atrás eu fui pegar minha quentinha ali, estava demorando, fui lá na princesinha ali, sabe lembra? Ali, vai na princesinha. Pensa numa comida boa também, igual da irmã Sara. Fui lá pegar, e tá o raio da cozinha da quentinha demorando mais ainda. E tá eu lá aqui me coçando. Falei, Jesus, vai passar algum irmão para me ver aqui nesse troço. Jesus, amém. Misericórdia, vai falar. O que ele está fazendo ali? Eu falei, Jesus, me dá logo a quentinha, me dá. Por quê, mano? Porque a sociedade fica só olhando, observando e querendo julgar. Então o nosso caráter deve ser irrepreensível. Irrepreensível. Pastor, igual o senhor falou no começo, o senhor falava que, quando eu li esse texto assim, falava, aquele que foi irrepreensível, aquele que não tem o conhecimento assim da palavra, vai falar, isso aí não tem como, porque ninguém é perfeito. Mas Filipenses, ele explica bem essa palavra aqui, irrepreensível, para a gente. Explica bem. Nesses textos que foi lido agora aí. Você viu? Mostrando como que deve ser o... Porque aí a mentalidade de fato é essa, meu diabo. Porque a pessoa fala, irrepreensível, eu não tenho condição. Se coloca que já não tem condição, não vai lutar para praticar. Porque ele está falando de uma luta pela santidade, não luta pelo esforço humano, não luta pela carne, tem que fazer, como os judeus falavam, não jejuo, dou o dízimo de tudo, entendeu? Mas o coração perverso, não, é um coração voluntário, um coração que tem temor de Deus, um coração que tem tremor da presença de Deus, que treme diante da palavra de Deus, que ama ao Senhor, que faz de tudo para agradar o seu Senhor de maneira voluntária. Porque ele vê que é possível sim. E o que ele diz mais? Marido de uma mulher. Por que ele diz marido de uma só mulher? Será que era necessário? Mas no contexto de Creta era. Por quê? Primeiro, uma ilha judaizante. Segundo, uma ilha cosmopolita, ou seja, era gente de tudo quanto era cidade. E qual era a cultura judaica? Que o homem podia ter, era permitido por Deus, mas não era aprovado por Deus. O padrão de Deus é um homem e uma, senão ele colocava Adão com Eva e Roberta. Está entendendo? E Eva. Oi? Está repreendida, pior ainda. Está entendendo? Aí Deus, fora necessário, instruiu o apóstolo Paulo para falar, marido de uma só mulher. Por quê? Porque a cultura de Creta era, o judeu, não, posso ter 2 mulheres, 3 mulheres. E o gentil, mais ainda, se o judeu pode, eu também posso. Aí a pastorada de Creta estava assim, marido de 3 mulheres, 2 mulheres. E qual o padrão bíblico? Marido de uma só mulher. Está falando do casamento, da instituição do casamento, do matrimônio. Marido de uma só mulher, um só matrimônio. É uma ciência exata? Não. Mas o padrão da liderança cristã, o perfil da liderança cristã, o perfil da igreja de Cristo é marido de uma só mulher. Como tem um pastor muito conhecido na nossa nação, que já deve estar no 6º casamento. Ele deve ser judaizante, pastor. Que Tá entendendo? poder separar. Casa separa, casa separa, casa separa, separa em casa. Pretinho também, a coisa da noite, sabe quem é? Eu ia até falar disso aí, perguntar isso aí, sábado, perguntar. Você está entendendo? E a cultura de Creta era essa. Marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis. E aqui também tem um outro paradigma que a gente também tem que dissecar. E eu li muito sobre isso aqui para entender de fato o que a Escritura quer dizer. Que ele diz que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu tive uma compreensão, talvez seja a mesma da sua. Quem pode citar alguma vez
uma compreensão desse texto aqui. Quem pode chutar? Filho de pastor, pastores, diáconos, presbíteros. Qual é o padrão, o perfil? Está escrito aqui. Que tenham filhos, o quê? Fiéis e obedientes. Que não sejam acusados de dissolução. Mas qual o padrão disso daqui? Que filho de peixe, peixinho é? Por exemplo, os filhos de Samuel. Samuel, ó. Mas os filhos dele? Sacerdote Eli também. Sacerdote Eli. Eli repreendeu os filhos, mas os filhos. A palavra filhos ali é tecnon. Tecnon é criança. Descendência. E Arão também. Arão. Os filhos de Arão. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer ali? Que filhos era esse? Qual era o padrão desses filhos? Filho ali eram os filhos que ainda estavam debaixo da tutela do pai. Que estão debaixo da ordenança dos pais. Esse filho, ele tem que ser fiel, que não pode ser acusado de dissolução, nem desobediente. A partir do momento que esse filho ele começa a atingir a maturidade e não quer ter um posicionamento diante de Deus, ele já não está padronizado, mas o pai é isento dessa responsabilidade. Está entendendo? Porque o que estava acontecendo também, e tem acontecido? O pastor fiel, bíblico, marido de uma só mulher, irrepreensível, mas o filho começa a crescer e ele abandona Cristo. Abandona o Senhor, ele não quer mais, ele não quer estar na igreja, ele não quer o evangelho, ele não quer Cristo, não quer nada. Sabe o que algumas congregações estavam fazendo? Afastavam o pastor por causa do seu filho, porque ele não estava mais abalizado para o ministério. Mas a questão aqui não é a responsabilidade do pastor, desde que o filho esteja debaixo da sua autoridade. A partir do momento que esse filho aqui não está mais debaixo da autoridade do pai, o pai está isento dessa cobrança. Diga, mano. Pastor, e agora as leis que foram criadas, né, dão forças às crianças a tomar decisões próprias. Aí vai enfraquecendo cada vez mais a autoridade. Exatamente. A palavra vai perdendo, né? Então, assim, a criança ela vai ter um entendimento, porém, a sociedade, as leis que são aprovadas, não dão apoio à criança que não tem maturidade e acaba tomando suas decisões próprias baseado em segurança de leis aprovadas por homens que estão mal intencionados. Mal intencionados. Entendeu? Aí o pai vai corrigir um filho, doutrinar o filho, disciplinar o filho aprende na escola que o pai já não tem mais essa autoridade, senão te denuncio. E vai tirando a força do pai. Vai tirando a força da instituição chamada família. E cada vez mais essa família vai ficando fragmentada. Então qual a postura da liderança pastoral da igreja, do diácono, do presbítero, de um obreiro, de um homem de Deus? É o quê? Ensinar a sua família o caminho do Senhor. Ser um exemplo para que eles possam ver nele o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Leiamos comigo, 1 Timóteo 3, versículo 1. Três, né? Diz assim o Santo Livro. Esta é uma declaração digna de crédito, diz essa tradução aqui. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, que tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve ser também governar bem a sua própria família, sabendo educar os seus filhos a lhe serem submissos, aqui ó, essa aplicação, a serem submissos com todo respeito, porquanto se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus?
não deve ser recém-convertido, a fim de que, não se ensoberbecendo, caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. Quanto aos diáconos, da mesma forma como? O mesmo padrão que é para o pastor, é para o diácono. Devem ser honrados de uma só palavra, não dada a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé, com consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiências, e depois, se não houver nada o que desabonem, que exerçam o diaconato. Ou seja, tem que ser alguém experimentado na palavra, alguém que tenha bom testemunho, até dos que estão de fora da sociedade, amado. Entendeu? Até dos que estão de fora. Tem que ter, até a polícia militar faz isso, amado, que é a pesquisa social. Entendeu? O cara passa na prova escrita, depois tem a pesquisa social para saber o perfil daquela pessoa ali. Eu lembro de uma moça lá na prefeitura que ela passou para a Polícia Civil, mas depois eles foram lá perguntar a vida dela toda ali dentro da prefeitura como que era. Foram lá, né? Foram. Prova. Pegaram as fichas. Oi? Meu vizinho também, foram fazer pesquisa dele, que ele entrou com a PM, lá em Irajá. Aí vieram perguntar para mim sobre a conduta dele. Nada que aponha, nada que desabone a conduta dele. Falei, né? Sim. E ele, depois de falar com ele depois, ele falou, cara, obrigado. Ficou bem, você é um rapaz bom. Agora, se não tem esse bom testemunho dos que estão de fora, por exemplo, quando o profeta, agora se eu me confundir, alguém me ajuda, acho que é o profeta Eliseu, quando ele vai fazer o milagre do azeite da viúva, ele pede para ela, fala aos teus vizinhos e pede mais. E se ela não tem um bom relacionamento, a vizinha emprestar? Só de gramado, vai morrer sem nada, não emprestar nada. Emprestar nada. Então está falando de bom relacionamento, mano. Bom relacionamento com o que estão de fora. Porque tem cristão, mano, que ele é uma bênção aqui dentro, mas um demônio lá fora. Está entendendo? Fala. Pastor, qual é hoje nossa palavra de solução? Do versículo 6. Versículo 6 De Tito. de Tito. É. De solução? Isso. Pecado, bagunça, orgia, que são filhos que foram criados, discipulados pelo pai, mas optam por viver em orgia, bagunça, pecado. Filho pródigo de saúde, fala que vivia uma vida dissolutamente. Dissolutamente. Entendeu? O que ele estava? Orgia. Mas ele foi ensinado pelo pai. Ele conhecia os mandamentos do pai. O pai o discipulou, mas ele optou. Ele optou. Então, quando ele opta por viver dessa maneira, o pai não tem mais responsabilidade por ele. Ele assume a responsabilidade pelos seus próprios pecados. Está entendendo? Qual outra característica do perfil de uma liderança? Ele diz, por ser encarregado da obra de Deus, e é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Outra tradução deve falar dispenseiro. Tem alguma tradução assim? Oi? O meu está ganância também. No início, versículo 7. Dispenseiro, como dispenseiro da casa de Deus. Aqui, essa tradução aqui diz, ó, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. Qual era essa função aqui? Essa função aqui era alguém que era responsável pela casa do seu senhor. Então ele era responsável pela casa do seu senhor, mas a casa não era dele. Se a casa não é dele, ele tem que trabalhar naquela casa conforme o dono da casa quer. Então, qual é a função do pastor, do diácono, do obreiro? É trabalhar na casa de Deus como Deus quer.
Ou seja, a casa não é dele, a igreja não é dele, o ministério não é dele, a igreja não é dele, a igreja de quem? A igreja é de Deus, amados. Mas aí, qual o perfil da liderança brasileira? Aí pega lá o estatuto da igreja, lá está lá, o nome do pastorzão. Aí ele é o dono da igreja, o CNPJ está no nome dele. Ele morre, quem é o pastor? É o filho dele. Mas o filho dele tem um perfil? Não, não tem, mas é o pastor da igreja. Está entendendo? Mas aqui ele diz que o pastor, o diácono, o presbítero, ele deve ser irrepreensível e ele deve ser como bom dispenseiro da casa de Deus. Uma das principais funções do dispenseiro, o que era? Preparar a comida, os alimentos, para servir os que pertenciam à casa. Então, um pastor, ele deve saber o que servir para a igreja de Deus, para a noiva de Cristo. E uma das características aqui, que mais tem ferido e derrubado a liderança pastoral da nossa nação, é essa aqui: nem dominado pela ganância. Outra aqui, não apegada ao vinho, por exemplo. Teve agora uma outra liderança da nossa nação, do Brasil, que ele gravava um vídeo na casa dele, que esse grupo, né, você deve saber, você deve ficar sabendo disso daí, esse grupo de cantores, né, muito famosos, todo tatuado, cheio de brinco, aquela coisa toda, tá uma sucessão de, mano, Deus está levantando a saia de muita gente. Deus está levantando a saia de muita gente, amado. A Bíblia diz que não há nada oculto que não há de ser revelado. A Bíblia diz que Deus conhece o oculto e o escondido, amado. E Deus está levantando a saia de muita liderança. Ele gravando um vídeo e tal, abriu a geladeira dele, quando ele abre, está lá a packzinha do gelo. Quando ele viu, lembrou, opa, mas já era, caiu na rede, é peixe, caiu na internet, já era, meu amigo. Aí você vê o perfil daquela liderança. Ou seja, apegado a vinho, a bebida, alcoólatra, viciados. Pastor de um grande congresso no Rio Grande do Sul, os amigos dele, bebendo, churrasco, filmaram, opa, não me filma não. Tacou na rede. Por quê, amado? Porque a palavra fala que o presbítero não pode ser apegado ao vinho, porque a bebida tira a nossa consciência, amado. Tira a nossa consciência. Para vocês terem uma ideia, em Creta, o que acontecia? Tinha lá o culto ao deus Baco, também em Creta, ao deus do vinho. Então as pessoas bebiam, cometiam orgias, atrocidades, crimes. E quando eram para ser levados à justiça, eles falavam, não, eu estava bêbado. E hoje acontece isso. Eu estava bêbado, estava fora de mim. Aí quer ficar imputável do seu crime. Não querem ser responsabilizados dos seus crimes, dos seus atos. Por quê? Porque tira consciência. Então, jamais um diácono, um pastor, deve, amados irmãos, ser apegado a vinho, a bebida alcoólica, nada disso. Violento, agressivo, ríspido e mais, dominado pela ganância. Essa aqui é o calcanhar de Aquiles da maioria. Porque, por exemplo, quando a gente lê 1 Timóteo capítulo 6, o texto aqui é aplicado a toda a igreja? Sim. Mas para quem que Paulo está falando na essência? Para pastores e diáconos. Pastores e diáconos. Obreiros, liderança. E ele fala do perigo da ganância. Vamos ler, abra junto comigo. Primeira Timóteo capítulo 6. Alguém abre para mim aí também? 1 Pedro capítulo 5. Quem vai ler 1 Pedro para cooperar aí?
E depois o outro lê para mim Ezequiel 34. 1 Pedro 5. Ezequiel 34, qual capítulo? Qual versículo? A partir do 1. A partir do 1 até o 6. Achei eu que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que são entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. Vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuide bem do seu rebanho, que Deus lhe deu, e faça isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não faça o seu trabalho para ganhar dinheiro. Não faça o seu trabalho para ganhar? Dinheiro. Mas com o verdadeiro desejo de servir, e não procure dominar que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde seu brilho. E vocês, jovens... Amém. Até aí, varão, até aí. Então, deu para prestar atenção, ó, que Pedro estava ensinando aqui os presbíteros? Ele falou, os presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, como eles. Testemunho das aflições de Cristo, ou seja, ele está falando, eu fui testemunho ocular, eu fui ensinado por ele, eu aprendi dele, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, não do pastor, o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por dor de ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo por exemplo do rebanho, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a irrepreensível coroa de glória. Ezequiel, irmão. 34, verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste. Mas dominas sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas são desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas são espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porém termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-eis dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-la-eis de bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus.
Amém? Eu tinha lido isso aqui. Quando eu cheguei, eu estava lendo isso aqui. Glória a Deus. Então, note que essa palavra aqui é para o povo de Israel, sim, mas Deus está falando diretamente para os pastores de Israel, que estavam se alimentando das ovelhas da igreja de Cristo, se enriquecendo da igreja de Cristo. Vamos ler aqui Timóteo aqui. Quem for rápido, o endereço vai para lá. 1 Timóteo 6. Torno a repetir. O texto é aplicado a toda a congregação? Sim. Mas Paulo está escrevendo para quem? Timóteo. O que Timóteo é? Um jovem pastor, um jovem ministro. Então ele está lapidando o perfil do jovem pastor Timóteo. Diz assim, 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina alguma outra doutrina que não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberba e nada sabe, mas delira acerca de questões de contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias e blasfêmias ruins, suspeita, contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laços. Agora aqui, vamos fazer uma aplicação. Os que querem ser ricos, quem são? E como eles querem ficar ricos? São os pastores. E como que eles querem ficar ricos? Fazendo da piedade causa de ganho. Então ele está falando, ai desses que querem ficar ricos com esse propósito, com essa motivação. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Está falando de quem? De ímpio? Não, amado. De pastores que, por amar o dinheiro, de fazerem do ministério uma fonte de lucro, perderam a fé, desfocaram do Evangelho. Desviaram da fé e se ultrapassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, aí ele aponta para Timóteo, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Olha o testemunho aí na rua. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas verifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão, que guardeis este mandamento sem mácula e repreensão, até a perdição do nosso Senhor, até a aparição, do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum homem viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nem certeza da riqueza, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, que façam o bem, enriqueçam de boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. O que ele está falando aqui? Seja generoso com aquilo que Deus está aplicando na sua vida, com recurso. Comunicáveis, cadê? 19. E que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro e que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, olha como é que ele está falando para o pastor, diretamente para o pastor e pastores. Guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Então, o que está acontecendo, amado, com a nossa geração de pastores que estão fazendo do ministério uma alavanca para o enriquecimento? Pastor, é errado um pastor viver da fé? Não, pelo contrário, as escrituras dizem... Oi?
Se uma congregação tem condição de fazer esse pastor ser um pastor em tempo integral e ter condições para ele sustentar a sua família, tem fundamento bíblico para isso. Tem fundamento bíblico para isso. Até porque, amados irmãos, e digo por mim, que não sou um pastor em tempo integral, é muito ruim, amado. É muito ruim e triste um pastor que se divide com a sua função profissional e a sua função ministerial, porque ele se sente limitado, incapacitado de servir de maneira completa e absoluta, porque ele tem os seus deveres como esposo, como pai, os seus compromissos a honrar, e ele tem ali que se dividir, se desdobrar nessa demanda. Mas a questão é, pessoas que são apegadas ao dinheiro, amado, e fazem disso trampolim para enriquecer. Por exemplo, amado, eu conheço um irmão que ele faz parte do ministério muito, uma das igrejas que mais crescem, né, principalmente em subúrbio, daqui da Lagoa, e na Lagoa tem diversas delas, né, da Assembleia de Deus, e ele faz parte do presbitério dessa igreja. Amado, e quem já andou na Lagoa sabe, amado, a Lagoa é um bairro carente. E ele conversando comigo, ele falando, pastor Ricardo, cara, eu faço parte do ministério, mas assim, para mim, eu acho um absurdo. Eu falei, o quê? A gente falou de pastores que enriquecem, eu acho um absurdo. A gente está falando de reunião de ministério, eu acho um absurdo. E todos os pastores desse ministério aqui, nenhum deles ganha menos de R$4.000 e tem porcentagem, R$4.000 certo. E tem porcentagem no que entra mais dentro da igreja. De 10, 20% do que entra mais na igreja. Virou uma empresa. Virou uma empresa. Ou seja, estão fazendo da piedade causa de ganho. Amado, R$4.000 dá para a pessoa viver confortavelmente. Mas a pessoa quer mais, ela quer porcentagem. Ela quer porcentagem. Oi? Cães gulosos. Entendeu? O justo. E assim, tem congregações que você vê que é pequena. Como que essa congregação consegue dar? Pequena, tem congregações pequenas. Como que essa congregação consegue dar R$4.000 para aquele pastor? Aí você vai ver uma campanha atrás da outra. Evento, festividade. Para quê? Para entrar recurso, amado. Aí mentem, né? Fala que se não der o dízimo vai para o inferno. E vai embora. Oprimindo. Intimidando. Colocando fábulas. Para prender as pessoas. Entendeu? Para prender as pessoas. Por causa de quê? De mamão. Dinheiro. E isso tem sido a causa de queda de muitos homens de Deus. O amor ao dinheiro. A ganância. Entendeu? Um pastor integral é justo, é digno e é bíblico. E é extremamente importante isso. Extremamente importante. Agora, quando isso começa a ultrapassar os limites de uma justiça econômica além da própria congregação, já não é mais justa. Uma congregação que você olha e a maioria é assalariado, que ganha R$1.000, R$1.200, e a sua liderança ganhando R$5.000, R$6.000. É justo isso? É justo? Não é justo. Então nós temos percebido, amado, que muitos têm se desviado da fé por causa do Deus Mamão. E a Bíblia fala sobre o quê? Tendo com que comer, com que vestir, esteja com isso. Não posso ficar? Sim. Desde que você seja satisfeito com aquilo que Deus provê para você. Digo para os irmãos aqui, o nosso pastor certa feita, ele falou, pastor, falando para mim, e os obreiros aqui têm a ciência disso. Ele falou, pastor, nós vamos te ajudar na medida do possível aqui. E eu nunca pedi R$1 aqui nessa igreja, vocês sabem disso. Nunca pedi R$1 para nada aqui.
Nunca, nunca. E faço a obra de Deus com o maior amor da minha vida e o máximo que eu posso. Me dou o máximo que eu posso. E ele falou, na medida do possível a gente vai te ajudar, minimamente para você pagar a escola da sua filha e você conseguir pagar uma conta de luz. E a igreja aqui me dá minimamente uma ajuda de custo para me pagar a escola da minha filha. Mas eu nunca pedi nem peço. Nada. Nada. Da igreja. Para não ser pesado. Sabe por quê? Porque foi dessa maneira que eu aprendi com o meu pastor. Eu sou pastoreado por um homem de Deus. E 2 pastores que são homens de Deus. O pastor Elvis Guimarães e o Hélio Barbosa. E eu aprendi com eles. Para quê? Ainda que tenham o direito. Mas como o apóstolo Paulo falou, abro mão para que não seja pesado a ninguém. Para que não seja pesado a ninguém. Tendo o que eu comer, o que eu me vestir, eu estou satisfeito com isso. Então esse é o perfil de uma liderança pastoral. Esse é o perfil. Vamos rapidamente aqui, que o tempo não para. Versículo 8. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio, apega-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto para encorajar os crentes na sã doutrina, quanto a convencer os que se opõem a ela. Então ele está falando do equilíbrio emocional e espiritual desse pastor, dessa liderança. Que ele é alguém hospitaleiro. Por que ele fala hospitaleiro? Porque as igrejas se reuniam em casa. Então esse pastor ele deveria receber bem a comunidade. Receber bem a comunidade. No seu lar, na sua casa. E ele ser amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tendo domínio próprio, ou seja, equilibrado emocionalmente. Não é um camarada desequilibrado, destemperado. E o que mais que ele é? Ele apega-se firmemente à fiel palavra da forma como foi ministrada. Da forma como foi ministrada. Ou seja, não é da forma que ele quer. É como ele aprendeu. É como ele aprendeu, mano. Não há outra doutrina. A doutrina é a sã doutrina. É a doutrina dos apóstolos. É a palavra de Cristo, mano. É isso que um pastor ele deve ser. Por quê? Um exímio estudioso das Escrituras, mano. Alguém que ama as Escrituras. Alguém que tenha tempo disponível para as Escrituras. Certa vez eu perguntei ao pastor Elvis aqui. Eu ficava encucado por isso. Eu falei, não tem que perguntar, não é possível, mano. Como é que esse homem consegue pregar? Tinha culto aqui segunda-feira. Como é que ele consegue pregar? Domingo, segunda, quinta-feira, domingo. E fora os outros dias, quarta. Eu falei, meu Deus, como é que esse cara faz, cara? Esse cara não deve dormir, mano. Eu perguntei a ele, ele falou assim, eu acordo de madrugada para ler a Bíblia. Acordo de madrugada para ler a Bíblia. Acordo 4, 5 horas e leio a Bíblia. Leio a Bíblia na hora do almoço. Leio a Bíblia de tarde. Eu sou um exímio estudioso da Escritura. Leio a Bíblia 1, 2, 3, 4 horas. Martin Luther King, sabe o que ele falou certa feita? No livro dele, Um Apelo à Consciência, ele falou que ele estudou, parece que é brincadeira, mano, 15 horas para pregar um sermão. Aquele pecador na mão de Deus irado. Quem que pregou esse sermão? Jonathan Edwards. Acho que é Jonathan Edwards. Ele ficou 3 dias lendo, orando e jejuando. Tem seu perfil da liderança. Alguém que ama a palavra de Deus. Como é que pode um pastor não ler a Bíblia? Como é que pode um diácono não ler a Bíblia? Não amar a Escritura? Não viver uma vida devocional regular. Isso é uma vergonha. Todo pastor, presbítero, diácono, obreiro, deve ser um exímio estudioso das Escrituras. Atos 6,4 diz assim, quanto a nós, os apóstolos falando, quanto a nós, nos devotaremos à oração e o ministério da palavra. O que ele estava falando? Diáconos, obreiros, não tem condição da gente servir a mesa. Não tem condição da gente ficar atendendo as viúvas. Não tem condição da gente atender os órfãos. Vocês vão ficar encarregados disso, da mesa, do serviço, e nós nos devotaremos à oração e o ministério da palavra.
Todo obreiro diácono, ele deve ser alguém de oração. Alguém apegado às Escrituras. Um PhD na Bíblia. 1 Timóteo 3, 2 diz: é fundamental, pois, que o bispo seja capacitado para ensinar. Capacitado. 2 Timóteo 1, 13 diz: persevera na fé e amor em Cristo Jesus, ser um exemplo da sã teologia que observar-te em mim. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, eu estou te ensinando porque eu tenho condição para isso. Então você, Timóteo, tem que ser alguém que persevera na fé, no amor em Cristo e ser um exemplo de uma sã teologia que você vê em mim, como eu vi no pastor Elvis. Então, eu devo ser um exemplo, amado, de alguém que ama as Escrituras para esta congregação, que seja apto para ensinar. 2 Timóteo 2,15 diz: procura-te isto, sim, apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ao servo do Senhor, versículo 24: não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente, deveis saber corrigir com mansidão aos que se opõem, na expectativa de que lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 4:11 em diante diz: manda-te estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Um pastor, um diácono, um obreiro, ele deve ser um exímio leitor da Bíblia. Um exímio, um amante da Bíblia. Alguém que ama as Escrituras. 2 Timóteo 4,13 diz: quando vieres, traze-me a capa. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aqui, Fabrício. Paulo está para morrer. Para morrer, Fernando. Ele sabe que vai ser decapitado. E ele pede para Timóteo: Timóteo, quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, os livros, esse meu leitor. E ele fala: mas principalmente os pergaminhos. O cara vai morrer, Rodolfo. E está falando: me traz a minha capa, porque está frio aqui. Traga meus livros, mas traga principalmente os pergaminhos, o santo mandamento, a palavra de Jesus, a palavra dos apóstolos, a palavra dos profetas. Traga-me para mim. Ele talvez não precisava se preocupar. Ele vai morrer. Mas ele sabia que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, amado. Ele sabia disso. Ele sabia disso. Então, amado, um pastor, um diácono, um obreiro, um cristão, aquele que almeja o episcopado, ele tem que ter a sua biblioteca pessoal, amado. Ele tem que investir no seu ministério. Todo pastor, diácono, obreiro, pregador, discipuladores devem investir na sua biblioteca pessoal, comprando bons comentários bíblicos, dicionário grego, hebraico, enciclopédia bíblica, variedade de versões bíblicas, uma boa literatura cristã. Tem que investir, mano. Senão como é que vai crescer? Na graça e no conhecimento. Como que vai? Então, Jesus, não vai dar tempo. Já acabou até o tempo. Deixa eu ver aqui, meu amado. Você me deu 10 minutos, amado? Para acabar? 10 minutos. Vai, tá bom. Oi? Vai, tá bom. Nós falamos 20 minutos. Então, amado, ó, eu lembro até como se fosse hoje. Como se fosse hoje, amado. Quando eu fiz o seminário, certa vez eu fui para São Gonçalo com meu cunhado. E ele falou: tá fazendo seminário, tu quer ser pastor, cara? Eu falei: se eu vou ser pastor, não sei. Mas que eu vou servir a Deus no ministério da palavra, eu vou.
seja dentro da igreja ou fora dela, eu amo a palavra de Deus. Eu entrei numa campanha pessoal de jejum e consagração, e foi a primeira vez que eu fiz o jejum de Daniel. Sim, bem, vou fazer 21 dias, severo. E ali, foi naquela semana que eu fui consagrado, pastor. Por causa do jejum? Não. Mas por causa da chama que ardia. Da chama que ardia. Investindo em Bíblia, comentário, dicionário grego, hebraico, comprando boa literatura cristã, investindo em enciclopédia, investindo em boa literatura, mano. Para quê? Para robustecer o meu conhecimento. Sem que ninguém me pedisse, mano. Sem que ninguém me pedisse. É sede por conhecimento. É sede de quem conhece a chamada. É sede. Então, eu não sou contra, mano, um pastor ser um pastor itinerante, como o pastor Ala é um pastor itinerante. Porque há o direito dos ministros. Eu vou ler alguns textos aqui para dar esse embasamento, para que a gente possa compreender. Eu já entro na minha conclusão. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 diz: caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais a toda consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, os quais tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns para com os outros. O que Paulo está falando aos Tessalônicos? Olha só, tenha consideração pela vossa liderança, por aqueles que se afatigam na palavra, por aqueles que mergulham nas Escrituras, por aqueles que vos aconselham no Senhor. 1 Timóteo 5, 17 em diante. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e é digno o obreiro do seu salário. E não aceiteis acusações contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. E eu vou compartilhar isso aqui. Como é que a gente vê, meus irmãos, a característica do ministério? A característica do ministério de um pastor bíblico, um pastor que preza pela palavra. E é por isso que eu estou fazendo estudos expositivos. Eu vou passar novamente por ela, mas aqui cabe, eu já expor isso, está sendo gravado. Quando eu trouxe aqui um estudo sobre línguas estranhas, quem estava aqui sabe, que eu confundi o meu estudo e trouxe ali algo que não era compatível, fiz confusão com o que estava em Atos capítulo 2, com o que está em 1 Coríntios 12, que são eventos diferenciados. E o que meu pastor fez? Na minha cabeça, eu ainda imaturo, não, ele poderia me chamar em particular e me repreender no particular, mas aqui é a Bíblia. Aqui é a Bíblia. Aqui, ó. Aqui, ó. Não aceiteis acusações contra presbítero, pastor, diácono, obreiro, senão por 2 ou 3 testemunhas, que era o que a lei dizia. Mas aqui tinha muito mais de 2 ou 3 testemunhas. Então, ele aceitou a acusação. Ele aceitou a acusação. E o que a Bíblia diz? E aos que pecarem, por que eu pequei? Porque eu ensinei algo errado à igreja. E qual a postura do pastor bíblico? Diz aqui: repreenda-os na presença de todos. De todos. Para que também os outros tenham temor. E a partir daquele momento ali, tu acha que eu fiquei bem? Tu acha que eu fiquei tranquilo? Minha cara não inchava, meu querido. Pensei em sair da congregação. Mas depois, lendo a Escritura, eu falei aqui, ele aplicou essa disciplina em mim. E foi porque me odiava? Porque me amava. Porque sabia da minha chamada. Aí depois que me repreendeu na frente de todo mundo, ele sentou comigo. Ele me ensinou. Ele me mostrou. E a minha vista se abriu, amor. Então esse é o perfil de uma liderança bíblica. E qual o perfil de um pastor? Que ele tem que ser submisso, subordinado. Eu tenho uma autoridade pastoral, amado. Eu tenho uma autoridade
autoridade pastoral, o nome dela se chama Pastor Elvis Guimarães, amado. E eu devo me submeter a ele. Agora, se eu fosse soberbo, arrogante, Patrícia, prepotente, não, eu quero ser depressão, não. Porque o bode faz assim, o bode dá coisa. Mas a ovelha, ó, se submete. Então eu aprendi isso daqui. Então o pastor, ele é digno de duplicada honra? Sim. Ele pode ser assistido pela congregação se essa mesma puder? Sim. E um texto aqui, não tem como ler, não dá tempo. 1 Coríntios capítulo 9, direito dos apóstolos, pastores, presbíteros, que se afadigam na palavra, que são integral ao ministério. 1 Coríntios capítulo 9, você pode pegar o capítulo todo. E aqui eu já vou entrando aqui no final. Achei. Não lê não, que é muito grande, ó. Nós vamos ficar até amanhã. Vamos lá para terminar aqui, ó. Versículo 10 e 11 de Tito, capítulo 1. Porque há muitos desordenados, faladores, vão e enganadores, principalmente da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transformam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Então eram os pregadores judaizantes que estavam ali entrando nas casas e transtornando casas inteiras e aplicando o judaísmo. E Paulo falou, a forma de ensinar esses homens é tapando a boca. É botando a mão na boca deles, Edgar? Como é que tapa a boca deles? Falando a verdade. Aplicando a verdade. Ensinando a verdade. E a gente vai ver aqui, o que Paulo está ensinando, não era, amados irmãos, para os expurgarem da congregação, era para ganhá-los para Cristo. Não era para eles saírem, é para eles se arrependerem. É para eles reconhecerem seu pecado e voltarem às Escrituras. E eles estavam fazendo disso por torpe ganância. A Didaquê tem uma passagem que diz que se um profeta é um profeta verdadeiro, se ele chegar na sua casa e ficar no máximo até 3 dias, é profeta de Deus. Se passar daí é falso profeta. Se passar daí é falso profeta. Tem gente que não acredita que esse Didaquê é real. Poxa, acredito. Oi? É um escrito que foi escrito na época dos pais da igreja da patrística, depois dos apóstolos, e foram os pais da igreja. E eles monografaram ali como se fosse um regulamento da igreja. Não é canônico, mas é ligado às escrituras, todo fundamentado às escrituras. É rapidinho. Se não conseguir baixar para ler, tem áudio tem daqui. 25 minutos, meia hora tem. Depois coloca, entra na internet, coloca de daqui. Tem lá essa passagem. Eu lembro até uma vez o Reginaldo, o missionário Reginaldo, ele ficou na casa, acho que do pastoral lá, e falou, pastoral, eu estava ouvindo aqui a de daqui, e eu ouvi aqui, pastor, que quando um profeta fica na casa de um irmão mais de 3 dias, é falso profeta. Eu não sou falso profeta, não! Primeira vez que eu ouvi foi o pastoral falando da de daqui. Por quê? Porque os falsos profetas, eles eram gananciosos, interesseiros. Ele caía na casa dos irmãos e ó, comendo, e se pudesse arrancar o cacau, arrancava. Oi? O da passagem para voltar. Ué. E ventres preguiçosos quer dizer glutões, né? Oi? Ventres preguiçosos quer dizer glutões, tá no 12 aí. Glutões, e a gente vai, para terminar, referência aqui de pregadores judaizantes, Gálatas capítulo 3, do 1 a 7, e o concílio de Jerusalém, que ele estabelece ali a aplicação para a igreja, para desvencilhar totalmente a igreja de Cristo do judaísmo, que está em Atos capítulo 15, do 1, você lê Atos capítulo 15 todo. E diz aqui, para a gente terminar, a repreensão de Paulo, através de Tito, não era para condená-los, era para salvá-los. Diz aqui, 12. E um deles, o seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sãos na fé. Olha aqui, amado. Isso aqui é misericórdia. Isso aqui é amor. Repreenda-os severamente, para que sejam sãos na fé, ou seja, sadios, que tenham saúde doutrinal, não dando ouvido à fábula judaica, nem os mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são
pura para os puros, mas nada é puro para os que são contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. O apóstolo Paulo aqui, ele cita um poeta, filósofo, cretense, que foi 600 anos antes de Cristo, chamado Epimênides, que ele tem esse poema aqui e fala da característica dos cretenses. Sempre mentirosos, ventres preguiçosos, ou seja, meus irmãos, os camaradas não gostavam de trabalhar. O profeta deles que falou deles mesmo. O profeta deles que falou deles, dos cretenses judaizantes, ou seja, denunciando o comportamento deles. Entendeu? Olha isso. E Paulo fala, olha só, não é só eu que falo não, é profeta de vocês também aí, ó. É poeta de vocês aí, ó. Mas você vê que o apóstolo Paulo, ele está repreendendo eles, é para que eles se arrependam, amado, e sejam salvos, e se convertam a Cristo. Abandonem todas as doutrinas que não são a doutrina dos apóstolos, e se apegam à sã Escritura, e se convertam ao Senhor. Amém, irmão? Ficamos de pé em nome de Jesus.